Oi, aqui é o Tourcast? Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar? Me surpreendam. Começa agora Tourcast. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast pela Infinity e Redcast Turismo. Meu nome é Samir e o Rio de Janeiro continua lindo. Isso aí, Samir. Hoje você tem uma companhia esfuziantemente inenarrável. Pois é, eu tenho a honra de ter como meu convidado aqui o Foca, o host do podcast Despachados, que também é um morador da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Para levar esse Tourcast comigo, que é o Tourcast Turismo na cidade do Rio de Janeiro. Até que enfim. Vamos lembrar que a gente já fez um episódio, Turismo na cidade de São Paulo, que a gente falava dos principais pontos de turismo que o turista que vai visitar a cidade de São Paulo pode conhecer. E agora nada melhor do que falar da cidade que é a mais conhecida do Brasil, no mundo, que é a cidade do Rio de Janeiro, pra gente falar o que o turista pode fazer na cidade do Rio de Janeiro. Perfeitamente. E pra gente começar esse Tourcast, meu amigo Foca, a gente precisa agradecer muito essa galera lá do time do Telegram, que sempre ajuda a gente, contribui com as informações e tudo mais aí. Com certeza, também contribui para o bom humor dos nossos dias, porque botam muita zoeira lá também. E se você quer entrar em contato para comentar os programas do Tourcast, você pode mandar um e-mail para contato@infinity.tour.br. E eu prometo, Foca, no próximo episódio do Tourcast vai existir um e-mail específico, tourcast@infinity.tour.br. Pô, legal. Mas ó, tô evoluindo, cara. Já existe a página do Facebook, Tourcast. Você criou a fanpage? Criou a fanpage, então se você puder, passa lá. Vou curtir. Dá uma curtida. Tem uma fotinho lá do nosso novo logo, que é o logo do Tourcast. Por enquanto é novo, né? Depois a gente vai mudando, não sei se a gente vai mudar ou não. Mas feito com muito esmero, para que você possa curtir as novidades que a gente vai colocando no momento de gravação, pedindo informações, opiniões e assim por diante, porque esse Tourcast se desenvolve e evolui com o seu apoio ouvinte que gosta de turismo. Vai ter leitura de e-mails no próximo episódio? No próximo episódio? Então, no próximo episódio a gente vai fazer a leitura de e-mails, porque como a gente não tinha preparado nada, então ele fica com... vamos lembrar que quem tá ouvindo esse Tourcast agora deve ter ouvido o último sobre a APA, a Área de Preservação Ambiental, lá na cidade de São Paulo. Sim, sim. Então, se você não ouviu, vai lá, recomendo que escute, porque ficou muito legal você conhecer o que tem de turismo ecológico dentro da cidade de São Paulo. Surreal. Surreal. Para começar esse Tourcast, vamos falar da história da cidade do Rio de Janeiro. Não sou o maior especialista de história. Lembro que era uma das minhas matérias preferidas, mas já tem um bom tempo em que eu estudei história do Rio de Janeiro. Mas não tem problema, Foca. O que a gente vai fazer aqui é usar um conceito maior do que o Juscelino usou. Lembra que o Juscelino Kubitschek usou 50 anos em 5? Sim, sim. Então a gente vai fazer 500 anos de história em 5 minutos. Porra, bem mais eficiente, hein? Muito mais, hein? Deixar o Juscelino no chinelo. No chinelo. Para começar a história do Rio de Janeiro, eu acho que a gente não pode deixar de misturar a história do Rio de Janeiro também com a história do Brasil. E vamos lembrar que a história do Brasil a gente divide em 3 grandes partes, que é colônia, depois a gente tem a monarquia, Império, Brasil Império, e depois a gente vai ter o Brasil República. Vamos falar bem rapidamente da história do Rio de Janeiro pra gente poder falar pro turista o que ele pode aproveitar aqui. E dentro da história do Rio de Janeiro, vamos começar lá então, na época da descoberta, que quem chega aqui, segundo a historiografia
Bahia convencional, tradicional, Cabral, né? Cabral não veio ao Rio, Cabral não veio ao Rio. foi pra Bahia. Exatamente. Tava mais interessado nas micaretas, lá no Carnaval de Salvador. Mas você sabe que eu já fiz tour lá no Rio Grande do Norte e eles dizem, cara, que é impossível o cara ter chegado primeiro lá em Salvador. Eles chegaram primeiro lá naquela região de Natal, Recife, etc. Só que eles não poderiam chegar por causa dos recifes. E aí eles tiveram que descer mais um pouquinho até chegar ao Salvador. Não sei se é verdade ou se é mentira, mas me parece ter um certo... Será que a gente consegue entrevistar alguém que esteve lá nas como é que é? Caravelas? Nas Caravelas, é. Ou então, quem sabe, a gente pode fazer um tourcast indo lá pra aquela região pra poder confrontar essas histórias com o pessoal de lá. Fazer um fatos e mentiras. Mitos e verdades, mitos né? e verdades do descobrimento. E nesse processo, vamos lembrar que nessa época, quem era a capital federal do Brasil era a cidade de Salvador. Sim, primeira capital Federal era a cidade do país, né? Da do nação, país, Brasil. né? O comecinho do que era. O nome Brasil em 1700, 1600. Não, 1500. Então, essa é uma outra coisa muito interessante que eu nunca tive a oportunidade de falar. Vamos lembrar que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles acreditavam que essa tranqueira aqui era uma ilha. Sim. E aí a gente recebeu o nome de Ilha de Veracruz. Sei lá por que eles acreditavam nisso. E a gente vai fazer um paralelo com a história do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Porque logo em seguida eles descobriram, né? Isso aí me parece um pouco maior que uma ilha. E aí a gente recebeu o nome de Terra de Santa Cruz. Mas, por causa de uma árvore, cujo interior era usado para fazer tintura de roupas, o pau-brasil, a gente recebeu... Também tavam, não? Então, eu não sei se ele usava o interior do pau-brasil, mas os índios ajudavam a fazer o corte da madeira para exportar para os navios franceses, holandeses e portugueses. Claro. Mas por causa dessa árvore é que a gente recebe o nome simbólico e bonito de Brasil. E poucas pessoas sabem qual que é o nome completo do Brasil hoje. Sabe qual é o nome completo do Brasil hoje? Se não me falha a memória, República Federativa... Ou não? É isso aí, é República Federativa do Brasil. Esse é o nome completo do nosso país. Então, mas sabe o que é mais interessante? Quem tiver em dúvida pode pegar o dinheiro que tá lá escrito no dinheiro lá. Mas o mais interessante é que ninguém sabe, nenhum livro de história deixa isso claro, quando é que a gente recebeu o nome de Brasil, cara. É mesmo? A gente não sabe. Um belo dia, a gente Mas se Brasil. O importante que é Brasil, fala Exatamente. Que é Brasil, todo mundo Agora, vai entender. vamos lá, vamos voltar para a história do Rio de Janeiro. Quando a cidade do Rio de Janeiro é descoberta, né? 1º de janeiro... Não, quem chegou ao Rio de Janeiro primeiro? Gaspar de Lemos. E quando foi? 1º de janeiro de 1502, os navegadores portugueses avistam a Baía de Guanabara, cara. E aí tem essa história linda aí que fala... Que tratava, ele achava que ela tratava de uma foz de um rio. E no mês de janeiro, por isso que ficou Rio de Janeiro. Eu não acredito nessa história, não. Sério mesmo? Não engoli essa história de que acharam que a foz da Baía de Guanabara era um rio. Era um rio? Não, cara, os portugueses nessa época eram simplesmente os navegadores mais experientes e habilidosos do mundo. Mas eles confundiram isso aqui com uma ilha, cara. Tudo bem, mas uma ilha é mais fácil você confundir uma terra enorme, que até então, pra você confirmar se é continente ou ilha, você vai ter que explorar. Você vai ter que fazer uma expedição pra saber. E aí, se você tiver dificuldade de encontrar o final da ilha, você não consegue fazer a volta, porque simplesmente eles não conseguiam fazer a volta. Exato. Mas aí a gente vai ficar sem inteiro. uma hipótese para o nome Rio de Janeiro. Não, a hipótese é a única que existe, é essa, não existe outra. Tá ok. Mas que eu não acredito que eles confundiram a foz de um rio com uma entrada de uma baía, que são acidentes geográficos, pode-se dizer, não sei, mas são completamente diferentes. Uma foz do rio tem uma vazão enorme, se fosse um rio, e outra coisa, cara, basta você adentrar meio metro dentro da Baía de Guanabara que você vai ver que não é um rio. Então, é interessante, eu realmente. acho que foi bem assim, não. Não cola mas muito. O nome é Rio de Janeiro porque tem essa teoria de que poderia ser um rio. Talvez alguém de muito longe viu, um rio. Não é rio, é Bahia. Mas aí já foi, já Rio. Já falou que é Rio, então é Rio, e é Janeiro, então é Rio de Janeiro. Bom, mas pode ser isso, mas se você estiver estudando para provas de vestibular, galera, vai no que tá escrito no livro e não vai do que a gente tá falando aqui nesse Tourcast, por favor. Vou dar um pau. Vai lá. Bom, e vamos passar um pouco dessa fase da polêmica do nome da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente vem o seguinte: outra modificação política que vai acontecer para a cidade do Rio de Janeiro é em 1700 e... já bastante tempo depois, 63. Né? Não, você não vai falar do fundamento? Da fundação da cidade? Porque a gente falou da data de descobrimento da cidade. Quando foi descoberta a área da cidade. Exatamente. Né? A área onde se encontra a entrada da Baía de Guanabara. Exatamente, mas só em 1565, então não se perca dessas anos. Que essa área da Baía de Guanabara, do litoral da Baía de Guanabara, era uma área extremamente densa de índios. É mesmo? Muitos índios, tamoios e tupinambás, entre outros, mas principalmente tamoios e tupinambás. Essas tribos, parece que em torno de 6 mil índios, esses números, logicamente, que podem variar radicalmente, né, de acordo com a fonte e de acordo com a distância, né? De acordo com os organizadores. Exatamente. Foi a PM que foi a
PM, para Datafolha, depende muito, vai mudar isso daí. Então, esses índios já habitavam aqui a Baía de Guanabara, o entorno da Baía de Guanabara, há muito tempo. Então, os primeiros habitantes da cidade do Rio de Janeiro não foram os portugueses, não foram os franceses, não foram nada disso. Foram os indígenas. E já estavam aqui há muito tempo. E aí a gente tem que falar o seguinte, que uma coisa é quando a cidade foi descoberta, a gente tá falando aí de 1502, não vai se perder nas datas, mas em 1565 é que a gente tem... uma vida depois, né? Uma vida, cara. Nessa época, com certeza, a expectativa de vida não era 50 anos. Acho que hoje deve estar em 60 e poucos. Eu não sei, tem que olhar no site do IBGE nessa época aí. Devia ser 20 e poucos anos, 30 anos no máximo. O imperador morreu com 33. Era muito comum morrer muito novo, né? Muito criança. Então, mas em 1565, no dia 1º de março, o Estácio de Sá, que é sobrinho do Mendes Sá, exatamente, funda a cidade São Sebastião do Rio de Janeiro. Os meus conhecimentos históricos da cidade terminam mais ou menos nessa época aí. Mas vamos lembrar o seguinte, nessa data não é feriado aqui na cidade do Rio de Janeiro, Não né? é feriado. O feriado na cidade do Rio de Janeiro é comemorado, feriado municipal, né, da cidade do Rio de Janeiro é comemorado no dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, dia do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Que faz todo sentido histórico, né? Que dá nome, né? É verdade. Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas é engraçado que esqueceram o santo, né, cara? Ficou só Rio de Janeiro. Oficialmente caiu o nome do santo, né? Não sei se é por conta de ser alguma coisa relacionada ao Estado laico, será? Não sei. Mas o nome da cidade, tradicionalmente, até pouco tempo atrás, até oficialmente, era São Sebastião do Rio de Janeiro, e o feriado é dia 20 de janeiro. Maravilha. Então, se você estiver se preparando para vir num feriado aqui na cidade do Rio de Janeiro, então já sabe, dia 20 de janeiro. Dia 1º de março não é feriado. Não é feriado. O máximo que você vai encontrar é um bolo que é montado todo ano lá na Rua da Carioca. Eu acho que é oferecido lá pela associação comercial e tal. E é um bolo bizarro, porque montam assim um bolo enorme, assim, compridíssimo. Um bolo de metro, assim. Um bolo que você emenda. Imagina você emendando várias mesas, aquelas mesas de metal, de botequim. E você faz um bolo assim, quilométrico. Nossa, aí dá aí já alguém fala lá 1, 2, 3 e aquela muvuca invade lá, ataca o bolo em menos de 30 segundos, não tem mais uma. É sério mesmo, bolo cara? Isso acontece no dia... Isso é bizarro, cara. Caramba. Mas todo dia 1º de março acontece lá na Rua da Carioca. Olha aí. Mas vamos lembrar também agora que aí a cidade do Rio de Janeiro começa a fazer parte de um cenário político-econômico muito importante, porque em 1763 muda-se a capital lá de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro. E nesse momento a cidade do Rio de Janeiro vira a capital federal do Brasil. Cara, a gente tá falando assim de século XVIII, e nessa época pré-chegada da família real, né, que foi só em 1808, isso aqui era um vilarejo, que era uma roça, cara, não tinha nada, era muito bizarro aqui, o desenvolvimento demorou muito, só chegou a cidade do Rio de Janeiro muito tempo depois. Ou seja, que foi com a chegada da família real. A chegada da família real constituiu aí sim uma revolução pra cidade. Biblioteca, universidade. Sim, há questões urbanísticas também, né? A questão de estrutura urbana, né? A cidade do Rio de Janeiro não tinha esgoto, enfim, iluminação, era uma porcaria. Então, muito da modernização da cidade começou nessa época. E aí, vamos lembrar, tem um livro chamado História do Brasil para Principiantes. Se vocês puderem, eu gostei muito desse livro. É um livro em quadrinhos que conta a história do Brasil desde a época do descobrimento. For Dummies. For Dummies, né? Brasil for Dummies. Até o governo Fernando Henrique, o primeiro governo Fernando Henrique, que foi quando esse livro foi editado. Sim. E tem um determinado momento, ele faz várias sátiras da história do Brasil. É um livro muito legal. E ele cita, e eu só encontrei nesse livro, que havia um determinado momento que Salvador controlava o país na parte norte e o Rio de Janeiro na parte sul. Porque realmente era uma distância... É um país de tamanho continental. Só que, cara, se já é difícil controlar um Brasil, em geral 2. E aí a capital volta a ficar somente na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu não encontrei isso na historiografia oficial. Apenas nesse livro eu encontrei essa citação. Talvez valha a pena uma pesquisa mais aprofundada. Agora, posso fazer uma brincadeira aqui? Pode. Paralelo? Vamos lá. Vou fazer só uma brincadeira, porque você falou que esse livro ele conta a história para principiantes até Fernando Henrique. Eu fico imaginando o livro para principiantes dos anos 2010 a 2016. Nossa, cara, a sátira. Os caras vão ficar... Não vai ter como fazer esse livro. Acho que não vai ter como contar essa história para principiante. Não, cara, eu vou falar uma verdade pra você. A gente que tá acompanhando a história não tá conseguindo entender. Quem sabe se escreverem um livro, a gente consiga entender o que tá acontecendo no momento exato. Com um afastamento histórico um pouco maior, né? Mas não vamos entrar no ramo da política, não. Senão com certeza a gente vai apanhar, né? Dos dois lados. Independente do que a gente falar, né? O que acontece agora no processo de terminar a história do Rio de Janeiro, a gente passou dos 5 minutos que a gente se comprometeu com o ouvinte. Pô, passou bem. É que em
1960, com o governo Juscelino Kubitschek, a capital 1 federal sai do Rio de Janeiro e vai para aquela biboca lá no meio do país. Do nada. Que era bom, cara. Vamos pensar pelo país, você ajuda a levar mais desenvolvimento para o centro do país, que mantém um forte desenvolvimento apenas na linha litorânea. Mas aí a gente também entra num outro processo político. Político, né? Não vamos entrar nesse mérito aí. E agora vamos fechar esse bloco e você que tá vindo pela primeira vez à cidade do Rio de Janeiro, turista, o que você tem que visitar quando você vem à cidade do Rio de Janeiro? Você não pode deixar de visitar quando você vem à cidade do Rio de Janeiro. Bem-vindos ao Tourcast Turismo e Diversão ao alcance do seu player. Bom, nesse bloco a gente tem que falar o que o turista que vem à cidade do Rio de Janeiro pode ver. E assim, a gente falou como é que o turista até chega em São Paulo, mas a gente tratou de um podcast específico só sobre transporte, porque a cidade de São Paulo é complicada. Sim. Eu acho que depois a gente pode falar de como é que a gente fala do transporte, como é que o turista se transporta na cidade do Rio de Janeiro. A gente pode deixar para um outro podcast. Pode deixar no outro podcast, mas eu acho que vai ser mais simples. Porque tem menos opção. Tem menos opções? Tem. Mas o que o turista que vem à cidade do Rio de Janeiro, ele precisa visitar essencialmente? Então vamos falar do primeiro, que é o Cristo Redentor, né, cara? Bom, realmente é imperdível. Mas eu vou falar a minha experiência do Cristo Redentor e eu acho que eu não quero transmitir uma má experiência para o turista. A minha primeira experiência, quando eu cheguei à cidade do Rio de Janeiro, eu já queria ver o Cristo. Normal. Porque você tem a imagem do Cristo Redentor como cartão postal do Rio de Janeiro. Né, com a imagem do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então eu acho que ela vende muito a imagem do que é o Rio de Janeiro. Sim. Né? Quando você chega à cidade do Rio de Janeiro e você chega, às vezes, pela Zona Sul ou você chega para uma região central, quando a gente vem de rodoviária, alguma coisa do tipo, cara, de todos os pontos que você tá aqui nessa região, você não tem como não olhar pra algum lado, pro alto, e não ver o Cristo Redentor. É quase impossível. É quase impossível. E aí você fica com aquelas imagens do Cristo Redentor homérico, né, tamanhos absurdamente homéricos. Fosse o World Trade Center. O World Trade Center. E você, de todos os pontos, acaba enxergando a imagem do Cristo muito nitidamente. Aí você vai lá, vamos subir no Cristo. E aí eu cheguei lá, cara, eu tive a mesma decepção quando eu vi a Mona Lisa pela primeira vez, cara. Eu olhava, ela sempre fala da Mona Lisa, cara. Eu podia imaginar que era uma estátua muito maior, e aí eu fiquei desanimado, né? É legal, é tudo aquilo que me venderam, mas eu podia imaginar que era maior. Então, você sabe que você percebeu que você tá meio que queimando o Cristo Redentor. Não, mas eu não quero diminuir de novo, gente, é longe disso, mas a minha imagem é que ele era uma estátua muito mais gigante do que quando você tá próximo dela. Sim. Porque as imagens te vendem muito isso. Mas vamos lembrar também que a Mona Lisa, e não é por causa disso você não vai ver a Mona Lisa, eu não imaginava que era aquele retrato 3x4, né, cara? Realmente, cara. Que é muito pequeno. Eu imaginava uma foto do tamanho do Empire State Building, né, cara? No quarto da minha mãe tinha uma... Como é que fala? Quando é uma reprodução da Mona Lisa, que era 3 vezes maior do que a original. Então, cara, quando eu vi a Mona Lisa, eu realmente fiquei muito decepcionado. Mas, assim, é a Mona Lisa, né? Tá lá. Você tem que ver. Exato. E o Cristo Redentor, a gente recomenda que é um ponto que você tem que visitar na cidade do Rio de Janeiro. Não, é o principal cartão postal da cidade, foi eleito a 7ª maravilha do mundo moderno. Então, realmente é imperdível e tem que ir. A gente vai fazer o serviço agora, vai passar o serviço aí do... A gente vai até colocar o link oficial pra você ter as informações, mas a gente vai te avisando. Se você vai visitar o Cristo Redentor, você tem que fazer isso das 8 às 19 horas. Se prepara, porque não é só você que quer visitar o Cristo. Tem muitas vezes uma fila lá pra visitar. Exatamente. De ônibus, escolas, empresas, né, grupos. Turistada total. Louca, querendo ver o Cristo todo dia. Mas vamos falar como é que o turista chega lá. Sim. Ele sabe que ele tem que chegar das 8 às 19 horas. Mas como é que ele chega, né? E aí tem 5 formas. Posso falar da mais legal? Vamos lá. E que eu acho, né? Tá bom. Eu acho que a mais legal é no bondinho do Estrada de Ferro Corcovado, que sai do Cosme Velho. Que é o trem. A estação do trenzinho do Corcovado. A estação, ela fica no Cosme Velho. Não é um local que seja muito bem servido de transporte público. Tem ônibus que chega naquela localidade. Dá uma pesquisada aí como é que chega, porque as linhas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro tiveram uma reformulação radical, estão passando por uma reformulação radical. Dá pra chegar de ônibus, ou de táxi, ou de Uber, e é um local próximo, é na Zona Sul e tal. Então você pega ali o bondinho, você já vai sair bem próximo do ponto de acesso mesmo ao Mirante. E eu acho que o caminho, o passeio do próprio trenzinho é bem legal. Assim. É bem legal. Você vai por dentro da floresta, é
Pra transmitir um pouquinho, cara, você pega o trenzinho, ele inclina de um jeito assim, inimaginável, e ele passa no meio da floresta, e em determinados momentos a floresta abre e você vê quanto alto você tá. É inimaginável. A emoção de você subir. Porque já no Cosme Velho já é um ponto mais elevado da cidade. Você já subiu pra chegar no Cosme Velho. E a partir daquele ponto você vai continuar subindo bastante. E vai nessa. As outras formas que você pode chegar lá são usando as vans. Sim. Foi Cara, na verdade, o serviço de acesso ao Cristo Redentor era uma zona na cidade do Rio de Janeiro. Então a prefeitura falou: não, assim do jeito que tá, não dá. Vamos organizar esse troço, porque tinha van de turismo, tinha van credenciada, tinha táxi, tinha carro, tinha um monte. Valia tudo. E era uma zona e tinha, logicamente, que nego querendo se dar bem, cobrando valores absurdos. Então, não. Acabou essa zona, vamos organizar, vamos botar as vans oficiais. Foi licitado um serviço, provavelmente, para o transporte dos turistas até o Corcovado a partir de pontos de fácil acesso. Os dois pontos são Copacabana, né? Se não me falha a memória, na Praça do Lido e no Largo do Machado, que é um ponto que tem o metrô ali, tem também bastante transporte. Então, a partir do Largo do Machado e de Copacabana, partem as vans que vão até a altura ali da Estação das Paineiras. E nesse momento tem um transbordo, é um pouquinho chato, você tem que sair da van para pegar uma outra van da Estação das Paineiras até o Mirante. Quando você escolhe ir, por exemplo, pelo trem, né, que a gente citou primeiro, você tem os valores aqui para 2016, está oficialmente no site, você paga R$68 na alta temporada ou finais de semana e feriados, então fica esperto. Independente de ser alta temporada ou não. Final de semana é esse preço. 60 aí? R$8. 68, nós estamos falando em 2016, galera. Se você vem em família, se programa financeiramente para isso. E se você tá ouvindo esse programa em 2025, provavelmente não é mais esse valor. Dá uma pesquisada também. E o trenzinho com certeza vai estar lá. Na baixa temporada, e aí esquece os finais de semana e feriados, são R$56. Crianças de 6 a 11 anos, R$44. Idosos, brasileiros ou estrangeiros, mas tem que ser residentes, tá? No Rio? Então, ele não deixa claro se é no Rio... Não, estrangeiro, brasileiros ou estrangeiros residentes. Não, então não é. Qualquer lugar. Então, se é brasileiros ou acima de estrangeiros... 60 anos, ele deixa gratuito. E crianças até 5 anos também. Peraí, idoso é gratuito? Idoso é... Não, R$22, não é gratuito não. R$22, beleza. Paga, o idoso paga. E crianças até 6 anos? 5 anos, até 5 anos não paga. Não paga, beleza. Se você vai usar os serviços de van, que a gente falou, que é a primeira van... Peraí. Então, se você tem até 5 anos e está ouvindo esse podcast, aproveite. Vá, mas peça para os seus pais. Exatamente. Ou então motive seus pais. Faça isso sob o monitoramento de um adulto. Exatamente, sempre com a supervisão de um adulto. Agora, quando você vai, por exemplo, pegar a van que sai lá da Praça do Lido, R$65 na alta temporada, finais de semana e feriados. Então, pouca diferença em relação ao trenzinho. E a gente recomenda que o jeito mais legal é de trenzinho. Tá? Bem mais legal que a van, até porque o trenzinho, ele não faz essa baldeação na Estação Paineiras. Ou se faz só uma parada, você vai continuar no mesmo trem. Então vai de trem, que eu acho bem mais legal. Vai pagar um pouco menos, né? Estamos falando de R$2 de diferença, R$3 de diferença. Praticamente o mesmo preço, né? Mas praticamente o mesmo preço. E tem um outro jeito para aquele que é ouvinte do Na Trilha. que a gente recomenda aí o nosso amigo Renan. O Jabá aqui no meio. Renan Cirilo, deve estar ouvindo aí. Abraço, Renan. Você pode ir de trilha e, cara, não é uma trilha, você precisa de um certo preparo físico, né? Exatamente. Fala aí de onde sai essa trilha aí. Essa trilha, cara, ela começa no Parque Lage. Lá no Jardim Botânico. Lá no Jardim Botânico. Então você tá bem aos pés do Cristo. Você tá ou no sovaco, né? O Jardim Botânico, ele é abençoado pelo sovaco do Cristo, né? Tanto que tem um bloco de carnaval chamado Sovaco do Cristo, que é um dos blocos mais tradicionais do Rio de Janeiro. É mesmo? Tem um bloco de carnaval chamado Sovaco do Cristo, exatamente. Um dos blocos mais tradicionais. Mas você sabe que algumas vezes que eu fui tomar café e depois a gente vai recomendar o Parque Lage, é que muitas vezes você não vê o Cristo por causa das nuvens que cobrem o Cristo. Sim, exatamente. Agora falar uma coisa engraçada do Sovaco do Cristo, do bloco Sovaco do Cristo, uma história engraçada, que ele sai ali na Rua Jardim Botânico mesmo, né? Ele sempre passa ali pela Rua Jardim Botânico e naquela altura ali acho que é da Rua Faro, mais ou menos, enfim, ali mais ou menos na meiuca do Jardim Botânico tem uma igreja. E num dos anos, não lembro qual ano que eu fui lá, eles estavam panfletando durante o bloco, durante a passagem do bloco, eles estavam panfletando com informações da Bíblia e tal. Tinha uma frase que eu achei genial. Tava escrito assim: não conheça somente o sovaco, conheça Cristo por inteiro.
Eu achei genial isso, cara. Eu achei uma mensagem que, pô, foi super bem colocada ali, inteligente. Vamos combinar, né? Ainda bem que faz hoje. Na época da Inquisição isso daria merda, né? Pô, com certeza. Mas esse negócio da trilha, se você tiver pique pra isso, tá? Você paga R$24 na alta temporada. Cara, eu vou te confessar, eu não sabia dessa parada. É? Essa trilha deve ser muito radical. Deve ser muito radical. Aí, ó, na trilha podcast, dá uma explorada nesse negócio. Ou R$12 na baixa temporada. Grátis, crianças até 11 anos e idosos a partir de 60. Cara, se tiver um idoso fazendo essa trilha, pô, aí você tem a obrigatoriedade de fazer. Com porque, certeza. cara, não é possível isso. Pô, se eu chegasse com 60 anos tendo essa possibilidade de fazer uma trilha do Parque Lage até o Cristo, pô, tem que me pagar, cara, porque eu sou um feito. Que beleza! Abuso! Maravilha! Vamos embora! Quem não dança, segura a criança! Vamos pro segundo lugar onde a gente recomenda que o turista conheça na cidade do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, considero como o primeiro, assim. Eu acho que se você tiver que escolher entre um ou outro, por conta de grana ou por conta de tempo, eu recomendo que você vá no Pão de Açúcar. Que, sinceramente, você olhar o Pão de Açúcar aqui na parte da lagoa... Tá do Flamengo ali? Do aterro. Cara, aquilo é um cartão postal impressionante. Não tem como descrever. Você tá ali olhando a imagem, os barcos, tudo, né? É fantástico. Eu acho que se um disco voador aterrissasse assim no Rio de Janeiro, teria o mesmo impacto, né, assim, do Pão de Açúcar. Porque é muito coisa... legal, você fica basbacado. Ele é iluminado, né, todo iluminado de noite. É basbacado, muito basbacado. É muito bonito de você ver. Aliás, o aterro tem uma vista maravilhosa, né. E para fazer a visita do Pão de Açúcar. E aí vamos lembrar que se o cara resolver fazer as duas coisas, eu acho que só consegue fazer esses dois programas, porque você vai ficar numa fila lá no primeiro se você resolver fazer, ou então, independente se você resolver fazer o Cristo ou o Pão de Açúcar. O indo de van tem menos fila. E o bondinho também você pode comprar antecipado, né? Que é uma boa ideia, inclusive. Aliás, a van também, você tem como comprar antecipado. Você consegue comprar pela internet hoje em dia. Exatamente. Mas sabe que, só voltando um ponto... E o Pão de Açúcar também. Um ponto específico, a primeira vez que eu fui visitar, a gente chegou lá no Cristo, por exemplo, de táxi. E o táxi falou isso assim, na época que você conseguia chegar. Exato. Só que ele falou assim, eu te levo até lá em cima, não sei o que lá pra você pegar a van, não sei o que. E a gente falou, não, a gente quer pegar o trenzinho, né? Porque ele falava muito que passaria próximo da favela onde teve o clipe do Michael Jackson. Você, dependendo da sua idade, você pode não saber que o Michael Jackson, ou nem existiu. Quem foi mas ele fez um clipe. Se você está ouvindo numa esse favela. podcast em 1311, talvez você não saiba que existiu um cara chamado Michael Jackson, que foi um cantor pop muito famoso, e fez um videoclipe, e ali a favela do Morro Dona Marta, em Botafogo, e tem o Mirante Dona Marta, que é o caminho, né, pro Corcovado, pro Morro do Corcovado. Mas vamos lembrar que quando eu vim aqui nessa época, existia ainda algumas figuras icônicas do Morro Dona Marta, mas fica para um próximo Tourcast. Para você fazer a visita lá no Pão de Açúcar, o valor é de R$76 para adultos. E aí, cara, tem uma coisa aqui que eu vou falar agora, que eu não vi em outras entradas de pontos de visitação pública nos outros estados brasileiros. Você tem crianças até 6 anos grátis. De 6 a 12 anos, R$38. E jovens de 13 a 21 anos. Desculpa, eu tenho mais de 21 anos e eu sou uma pessoa jovem. Eu poderia pagar R$38. Não, né? Jovens não é só até 21 é sacanagem, né? Exatamente. Mas você vai conseguir esses descontos mediante a apresentação de um documento de identidade. Então não sacaneie. Chegar lá falando que você tem 21, se você tem 45, não vai funcionar. Mas vamos lembrar também que como você pode ir pro Cristo de trilhas, olha aí, de novo jabado na trilha, você também pode fazer de trilha pro Morro Deixa da eu só Urca. falar uma parada, Samir. Uma coisa que eu acho mais legal do Pão de Açúcar do que do Corcovado é que já na chegada à estação do Morro dos Bondinhos, na Praia Vermelha, aquilo ali já é um cartão postal, né? Você já tá num lugar maravilhoso, já é um lugar lindo, mágico. Inclusive tem um restaurante ali que se chama, aliás, é um clube militar, se chama Círculo Militar da Praia Vermelha, que tem um restaurante ali que tem uma vista espetacular. Então, a gente recomenda que você possa... E, vamos lembrar também, aquilo ali já foi cenário de um filme do 007, cara. Eu não vou lembrar qual, mas... não é da minha época, eu sou jovem.
Desculpa. Você tem que pagar R$38. Não, eu sou jovem. Exatamente, vou pagar mais barato. Se você resolver fazer a trilha, o valor fica mais em conta. Você vai fazer o trecho do Morro da Urca, que sai ali da Praia Vermelha, por R$20. Não, aí no caso a é inteira. o seguinte, Samir, se você fizer a trilha pra subir até o Morro da Urca, você paga R$20 para descer de bondinho. Se você quiser subir pela trilha e descer pela trilha, você não vai pagar nada. Ah, é mesmo? Eles Pela não vão trilha cobrar. não vão te cobrar nada. Não vão cobrar. Lógico. Lógico que não vão cobrar. E, gente, vamos lembrar que a trilha você precisa de um certo preparo físico. Ela é uma trilha inclinada. Morro da Urca é mais tranquilo. Morro da Urca tem várias trilhas que sobem o Morro da Urca. Algumas são mais tranquilas, outras são mais inclinadas e tal, tem mais dificuldade. Mas no geral, assim, você consegue fazer com uma razoável tranquilidade o Morro da Urca. E também é possível subir até o Pão de Açúcar por trilha. Olha aí. E Coisas essa que trilha... pouca gente sabe. Mas essa trilha é mais complexa, né? Porque quando a gente olha o Pão de Açúcar pela Zona Sul, você só vê o paredão de pedra, né? Você não vê. Mas existem outros caminhos com pouca ou quase nenhuma escalada que você consegue chegar até o Pão de Açúcar também. Mas aí... Vocês entenderam o que ele falou, né? Pouca ou quase nenhuma. Mas aí não quer dizer que a trilha seja tranquila. Não é. Você precisa de preparo físico pra fazer essas trilhas. Essa, principalmente do Pão de Açúcar. Então, se você... Eu já presenciei um alpinista chegando no Pão de Açúcar lá em cima, o cara tava no bagaço. Alpinista, né, cara? O cara tava com equipamento, e tal. não sei se ele era muito experiente, mas o era cara o Renan, tinha... Não sei, não era o Renan, não. O cara tava numa lama que vou te falar, cara. O cara chegou, subiu numa... Porque lá em cima, lá no alto do Pão de Açúcar, você tem uns mirantes, você tem uns caminhos. É até por isso que eu também acho que o Pão de Açúcar é uma atração mais legal do que o Corcovado, porque o Corcovado, ele é muito pequeno, o mirante aos pés do Corcovado, ele é muito pequenininho, então aquilo ali fica apinhado de gente, você não tem sombra, você não tem onde sentar. E no Pão de Açúcar é diferente, o Pão de Açúcar é enorme, uma área enorme pra você andar, eu não sei como é que eu falo isso, mas tem uma área assim que tem uns caminhos assim por dentro de uma mata, mas é tranquilo, com corrimão e tal. Então era nesse lugar que eu tava quando o cara chegou. É tipo um parque, né? No meio do nada você vê um cara todo destruído chegou chegando, um cara né? assim que saiu cheio do de nada equipamento, e o cara chegou, tinha um banco daqueles, tipo banco de praça, de madeira. O cara chegou, ele se jogou no banco assim, morto. Eu me lembro disso perfeitamente. Então assim, me parece que ele, ou ele fez um caminho muito mais difícil, porque tem vários caminhos. Tem vários caminhos, né? Ou ele fez um caminho muito radical, ou ele realmente, você precisa de um preparo físico pra fazer esse... E aí nesse caso, com guia, com certeza não dá pra encarar sozinho, não. Você vai ter problema. Como todo esporte de aventura, né? Exatamente. Não faça isso sem o monitoramento de um profissional. Agora vamos falar das praias do Rio de Janeiro, cara. Quais são as praias do Rio de Janeiro que o turista que vem à cidade do Rio de Janeiro não pode deixar de visitar? Cara, com certeza a gente tem aqui na Zona Sul as principais praias do Rio de Janeiro. Eu já falei da Praia Vermelha, que eu acho que é um point que não pode deixar de visitar. É uma praia pequenininha, né? Mas é linda. É linda. Às vezes a água tá um pouquinho suja, dependendo da maré. A dica é ir na maré cheia. E quando a maré estiver bem cheia, que normalmente vai estar mais limpo. Então, e vale a pena, vai lá, já leva o seu... Vai visitar lá. Inclusive, o pessoal vai passear de noite lá, na boa. Então, cara, já vai... Se você é mulher, vai com o seu biquíni. Se é homem, vai de sunga ou bermuda, depende, né? Se é brasileiro, vai de sunga. Então, mas existe mesmo entre os brasileiros os caras que usam sunga e os caras que usam bermuda, cara, e tem uma certa rivalidade, não sei porquê. Eu viajei para os Estados Unidos e fiz um cruzeiro lá. E é impressionante, porque no cruzeiro tinha todo mundo de bermuda, assim, 90% dos homens, né, de bermuda, e 10% de sunga. E desses 10% de sunga, 5% eram brasileiros e 5% eram gays. Exato. Eu não sei porque nos Estados Unidos o cara que usa sunga só gay. Só gay que usa sunga nos Estados Unidos. Então, você talvez esteja pensando que quem usa sunga também no Brasil deve ser gay, mas a gente usa sunga no Rio de Janeiro e a gente apoia também os gays, não quero saber. Claro. Só que assim, você corre o risco de ser confundido com gays. Se você não quiser ser confundido com gays, você corre o risco de você usar sunga. Eu usei sunga na boa, não tem problema também, nenhum. Não tem nenhum problema com isso, não. Bom, e aí vamos falar das praias agora, além da Praia Vermelha. Voltando, né? Vamos lá. Fecha parênteses. E além da Praia Vermelha, você tem ali a Copacabana, que é a principal praia, o cartão postal do Rio de Janeiro também, assim como Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Imperdível, você tem que ir. Nem que seja pra falar que você não gostou. Exato, e vamos lembrar também que você vai conseguir, na praia de Copacabana, ver o Hotel Copacabana Palace, claro, né? Que é icônico, né, cara? Sim. Sofreu reformas há 2 anos atrás. Cara, o Hotel Copacabana Palace, ele é o hotel mais top do Brasil. Eu diria que é do Brasil e talvez da América Latina, e um dos mais top do mundo. Ele tá sempre muito bem mantido, ele é impecável mesmo.
turismo, só que é pra milionários, né? Você não vai ficar no Copacabana Palace se você não tiver muita grana, bala na agulha pra pagar. Então, se você é ouvinte do Tourcast e tem bala na agulha, vai lá e conta pra gente como é que foi. Pois é, porque eu nunca fiquei hospedado no Copacabana Palace. Mas aí a gente tem outras praias que acompanham aí na Zona Sul, certo? Certo. Continuação de Copacabana, você tem o Leme, né? Que é o canto esquerdo, diria, né? Da praia de Copacabana, que é um bairro super legal também, bacana pra caramba. Tem um caminho na pedra, que se tiver de ressaca não vá, que é perigoso. Mesmo você tendo a impressão de você estar num lugar bem seguro e alto, a gente tem históricos de problemas ali, de pessoas que foram arrastadas por ondas, porque a ressaca ali é animal. Outras praias, Ipanema e Leblon, também na Zona Sul, né? São praias que não precisa falar muito, né? Ipanema, Garota de Ipanema, é um ícone da brasilidade, né? Fora que também ficou eternizado na música do Tom Jobim. Exatamente. E Leblon, que é o ícone das novelas da Globo, né? Do Manuel Carlos. E é realmente um point de badalação. É um bairro legal de se visitar e uma praia legal de se visitar, na minha opinião, como turista. Eu não gosto muito de Leblon porque eu acho que eu corro o risco de me apaixonar por Leblon, e morar no Leblon é uma coisa fora de cogitação, cara. Você aí do seu apartamentinho do Leblon, né? Realmente, é surreal. O Leblon é um bairro muito, muito diferente. Uma outra coisa que ficou eternizada também é ver o pôr do sol do Arpoador, né, Claro. O pessoal vai aplaude o pôr do sol. Aplaude, cara, que coisa... Eu acho que é o único lugar do mundo que se aplaude o pôr do sol. Eu nunca tinha visto, em couro, né? Todo mundo aplaudindo o pôr do sol. Vamos falar que a gente viu o pôr do sol hoje? Vamos falar do que a gente viu o pôr do sol hoje. Cara, eu tô com a minha esposa aqui do lado, tá todo dormindo aqui. A gente tá falando de sunga e vai... Mas a gente está num dos lugares que tem um dos pôr do sol. E como é que é o... Pôr do sóis? O plural de pôr do sol, eu não sei. Vou falar que o pôr do sol daqui também é espetacular. Arraial do Cabo. A gente tá gravando esse programa em Arraial do Cabo? Arraial do Cabo, e depois a gente vai falar de um tourcast de Arraial do Cabo. Vamos fazer um tourcast ou um despachado, não sei. Um despachados, a gente... Sobre Arraial do Cabo, porque a gente fala muito de Arraial do Cabo no Despachados, né? Exatamente. E realmente é um lugar lindo. Caramba, a gente que lugar lindo. Tá em Arraial do Cabo hoje. Mas só depois num outro podcast. Arraial do Cabo é assunto para um outro podcast. Mas vamos lembrar que a gente falou de algumas praias principais. A gente falou de outras praias que tem também na cidade. A gente falou das praias assim, que são quase que obrigatórias de você visitar, né? É muito legal que as pessoas praticam muito esporte na praia aqui no Rio. A gente tá com um movimento de treinamento funcional. Você sabe o que é treinamento funcional? É aquele treinamento que é fora da academia, ele tem... Exatamente. Você trabalha outros músculos do corpo. Você trabalha músculos que você normalmente precisa no dia a dia, e você tem muito disso na praia. Você tem muito treinamento funcional, pessoas que estão fazendo esse trabalho na praia, pessoas correndo, andando de bicicleta, passeando com cachorro. É uma área muito viva, então vale muito a pena. Mas eu acho que pra você que vai pra praia pra tomar banho de praia, tomar banho de mar, pra curtir a praia, eu acho que essas praias não são as mais indicadas, não são as melhores praias do Rio. Então vamos falar pro turista quais são as boas praias. Vamos lá. Você vai ter que sair um pouquinho desse roteiro. Aí eu recomendo Barra da Tijuca, né, assim, que já é uma praia um pouco mais afastada, um bairro mais amplo, mais arejado, né? É uma paisagem já completamente diferente. Praia da Reserva, que é uma praia que eu frequento bastante. Praia da Reserva, eu nunca ouvi falar. Depois porque a Barra da Tijuca, a Praia da Barra, ela tem um pedaço que tem construções e tem uma área enorme que não tem. Entre a Barra e o Recreio. Não tem, que é uma área de preservação. E essa é uma reserva, né, ecológica, e nessa reserva tem um trecho de praia legal, bacana, bem amplo, que tem quiosques e tal. Tem um trecho até que não tem, que é um trecho mais selvagem, assim. Mas a gente vai, logicamente, aqui pra um trecho que tem uma estrutura legal. E é bem bacana, recomendo. E também outras praias que eu recomendo muito aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que são praias com uma paisagem completamente diferente, rústica, quase selvagem, que são Prainha e Grumari. A gente já falou um pouco disso, acho que no Despachados. Se você não ouviu, escute. Inclusive tem uma praia de nudismo. Tem uma praia de nudismo no Rio de Janeiro? Dentro da cidade do Rio de Janeiro. Você tá falando sério? De ficar peladão mesmo? Não é daquelas praias que você é obrigado a ficar peladão, mas tem uma galera que fica. Fica o cara com o peru de fora, a mulher com a conchinha de fora? Não? Na cidade do Rio de Janeiro? Eu não uso esses termos, mas sim, é isso aí. Praia de Abricó, que é colado em Grumari. Abricó, eu não me lembro. Praia de Abricó. Até brinquei lá no Despachado quando a gente falou. Toma cuidado pra não abrir outra coisa. Não há nada contra também. Também nada contra. A gente respeita aí. Inclusive. Você está ouvindo o Tourcast, seu podcast de turismo.
Agora, saindo do roteiro praias, vamos falar da parte centro histórico cultural do Rio de Janeiro. Sim. E um dos que lugares... é o bairro do centro do Rio de Janeiro. Exatamente. E um dos bairros um dos pontos turísticos que eu gosto de recomendar pro turista é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, cara. O Teatro Municipal, ele faz parte de um conjunto arquitetônico do centro da cidade que realmente é imperdível, também você tem que visitar. Ele faz parte de um quadrilátero, né? Na verdade, o quadrilátero, ele tá aberto porque no passado existia um outro palácio que fechava, que era o Palácio Monroe, mas esse palácio foi destruído. Mas o quadrilátero é a Câmara dos Vereadores, o Teatro Municipal e a Biblioteca Nacional. Isso e tá desfalcado, né, o quadrilátero. Então, eu recomendo que você faça a visita monitorada, que tem lá em vários horários. Então, a gente tá gravando esse podcast em 2016, estamos no mês de março. O que eu recomendo é que você acompanhe as programações do teatro, não só para você conhecer a parte de visita técnica, né, de você olhar a parte do que tem dentro do teatro, mas se tiver oportunidade, pega a programação do teatro, vai ao teatro também para poder ouvir. Se você puder ir pro teatro durante um evento do teatro, por uma apresentação de uma orquestra ou de um balé, eu não sou muito fã de balé não, mas é outra experiência que você vai ter, né? E a visitação, ela é acessível, cara, custa R$20 a visita inteira. É um valor que é um valor acessível, né? São grupos de 50 pessoas, então você tem que se programar para ir. A gente tá vendo aqui que você tem horários às 11h30, meio-dia, 14, 14h30, 15 e 16 horas, sábados e feriados 11, 12 e 13 horas. Então tem bastante espaço já programado para você visitar. Né, para você fazer a visita guiada, porque realmente o teatro tá impecável, foi reformado também há uns 5 anos atrás, está impecável. Vale a pena demais. Vamos falar de outra coisa que só tem aqui na cidade do Rio de Janeiro. São Paulo tem várias bibliotecas, outras cidades têm várias bibliotecas, mas nenhuma biblioteca do país se compara à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Não só pela sua beleza arquitetônica, também como pelo acervo, né? Eu acredito que seja um dos maiores, se não o maior acervo de livros do Brasil. Se você vai fazer a visita, você descobre uma coisa. Você sabia que cada livro editado, cada revista, cada publicação editorial, a editora ou a publicação tem que mandar uma cópia para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro? Eu tive que registrar minha monografia do mestrado na Biblioteca Nacional. Sério mesmo? Sério. Até a monografia? A minha universidade na qual eu fiz o mestrado exigiu que eu fizesse. Olha aí, cara. Então, assim, toda a publicação oficial, né, de até revista em quadrinhos, cara. Sério? Essa eu não sabia. Até Chico Bento. Você vai encontrar lá. Ele tem que mandar. Pô, mas deve ser legal ir na sessão de Chico Bento. Eu adoro Chico Bento. Então, eu também. Inclusive, Maurício de Souza, um abraço. Eu nunca li Hulk, Marvel, DC, também nada. Não, só cara. Li o Chico Bento e a Turma da Mônica. Então, imagina, cada publicação o cara recebe. Por isso que tem um anexo, né? Tem um prédio anexo, que você não tem a visitação, porque, cara, não tem como você guardar fisicamente só naquele espaço. Sim. Né? E assim, aquele espaço é espetacular. Eu acho que tá passando por algumas reformas para poder adequar o prédio e tudo mais, porque teve reclamações ali sempre dos funcionários do ano passado. Já aconteceram reformas enormes, mas sempre tem alguma coisa. É um prédio muito antigo. Vá com a sua câmera fotográfica. Precisa de cuidados permanentes, então é provável que você vá e tenha alguma coisa, alguma ala fechada ou alguma coisa desse tipo. Mas, independente de qualquer coisa, a visita vale a pena. Cara, e você vai... O dia que eu fiz a visita lá, eu encontrei pesquisadores usando luvinha pra manipular alguns documentos que são antiguíssimos. Eles têm edições raríssimas. Inclusive, eu acho que tem na Biblioteca Nacional, não sei se eu tô errado, mas eu acredito que tem, assim, gravuras originais de Debré, que fez no século XVIII da cidade do Rio de Janeiro, que são registros históricos importantíssimos da cidade. Tem a Carta da Abolição, cara. Original, né? Original. Realmente, registros históricos num país como o Brasil, que não guarda tanto quanto deveria seus registros históricos, um lugar de primeiríssima qualidade que você tem que visitar na cidade do Rio de Janeiro. E do lado da Biblioteca Nacional, também tem um outro prédio que tem uma beleza arquitetônica e é uma visita que vale muito a pena. Museu Nacional de Belas Artes. O Museu Nacional de Belas Artes tem um histórico incrível e também tá do lado da Biblioteca Nacional. Dá uma olhada nos horários, né? Porque a gente vai falar de vários museus aqui, cada um pode ter um horário um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas, no geral, cara, o centro da cidade do Rio de Janeiro é um polo de cultura realmente estrondoso, imperdível, assim. Tem vários museus. Na Praça 15 você tem o Museu Histórico Nacional, você tem o Museu Naval, tem o Espaço Cultural da Marinha, tem visita a embarcações, a réplicas da Santa Maria, Pintinina, das nau capitâneas. Você tem o Centro Cultural Banco do Brasil, você tem Museu da Justiça, Centro Cultural da Caixa Econômica, Casa França Brasil. Então, assim, é uma oferta de museus
no centro do Rio já era grande e agora a gente tem um polo novo de cultura no Rio de Janeiro, que é o Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá, e o recém-inaugurado Museu do Amanhã. Que a fila é tão grande que você só chega amanhã. Você entra na fila hoje e visita o museu amanhã? Se você conseguiu visitar, eu não consegui, vai lá e conta pra gente como foi. Não, fala que, assim, eu não consegui ainda, mas parece que vai começar a vender ingresso pela internet, né? Porque essas coisas não tem como fugir. Não tem mais, né? E, cara, então se você não gosta de praia, você tem cultura. Se você não gosta da parte cultural, você tem trilhas. Não tem motivo pra você não vir pra cidade do Rio de Janeiro conhecer tudo isso aqui. É verdade. Você tem todos os atrativos que uma cidade pode oferecer, o Rio de Janeiro oferece. Cara, assim, o que eu costumo dizer é que pode existir cidade mais interessante, mais rica culturalmente, mas que agregue todos esses fatores numa cidade tão espetacular e tão cênica. Pode esquecer, não tem. Não tem, não tem. E agora vamos falar de alguns pontos turísticos que não são tão convencionais para que o turista possa visitar. E eu vou falar... O que será que você vai falar? Cara, eu vou falar que a vista chinesa... Pode ser que o carioca conhece a vista chinesa e tal, sim, mas eu vou te falar que é um ponto que não tá tão convencional, que é você ter a vista chinesa. E realmente quando você sobe até lá e vê todo o cenário geográfico, que são os morros e tudo mais, que são impactantes, a lagoa, cara, aquela vista chinesa de você imaginar aqueles Alpes chineses, né? É impressionante, vale a pena ver porque tem uma importância histórico-cultural. Um monumento com arquitetura chinesa é realmente algo que chama muita atenção. Vi muita noiva fotografando lá quando eu estive lá. Exatamente. Mas o Parque da Tijuca, né, o Parque Nacional da Tijuca, que a vista chinesa faz parte do Parque Nacional da Tijuca, é enorme. Tem vários mirantes, tem o próprio mirante do Dona Marta, que a gente falou. Vale muito a pena, cara. Eu já fiz várias vezes de bicicleta, atravessar da Zona Norte pra Zona Sul. É um pouco puxado. Hoje em dia eu não conseguiria fazer, tô meio fora de forma, mas pra quem puder, tiver a oportunidade, vale muito a pena, cara. Outra coisa não convencional é voar de asa delta cara, eu vou ter que falar que eu sou dos cariocas que não voaram de asa delta até hoje, e não sei se vou um dia fazer isso, cara, eu acho meio loucura. Cara, vamos lembrar o seguinte, todo esporte radical, ele envolve, né, o que a gente chama de risco, e a gente tenta acreditar que o risco é controlado, mas eu não vou dizer com quem você pode fazer, não é essa a intenção, mas existe o esporte lá, deixo pra sua conta e risco, pra que você conheça. Eu fui, eu adorei, vou de novo, mas por minha conta e risco. Então eu espero que você escolha o melhor fornecedor pra que você possa fazer esse esporte. Se você tiver... um comentário que eu achei interessante, que é o mais próximo que se chega de voar, cara, porque assim, eu já fiz vários esportes radicais, saltei de paraquedas, né, já pulei de bungee jump, e todos eu tinha a sensação de queda, que é uma adrenalina muito boa, muito forte. No corpo. Agora, a sensação de voar de verdade, nem um avião, nem helicóptero, cara. Voar de verdade, sair correndo e se jogar solta, e voar, assim, quase, né? E você controlar pra onde vai o voo e tudo mais, e pousar num lugar que tá preparado pra você pousar. Você pousa ali na praia de São Conrado. Praia do Pepino? Não, praia de São Conrado, não. Ali o pessoal chama de Praia do Pepino. Praia do Pepino? É. Então, cara, é fantástico. Não tem como descrever como é fazer um voo de asa delta. Então, eu já sei que tem vídeos de risco, não sei o que lá, por isso que eu deixo a sua conta e risco tomar a decisão pro que é melhor pra você, mas como a gente tava falando, é o bloco de pontos. Também, exatamente, né? A minha experiência. E estamos falando também de pontos turísticos na cidade do Rio de Janeiro que não são convencionais. Ou não muito convencionais. Outro que a gente pode citar é tomar um café no Parque Lage, cara. Com certeza. O Parque Lage, vamos lembrar que o Rio de Janeiro ele tem uma influência francesa muito forte. Então você tem realmente a sensação de estar num daqueles parques da França. Exatamente. Né, tomando um café, eu vi pessoas estudando. Só que dentro da Mata Atlântica, né? Dentro da Mata Atlântica. Eu vi pessoas estendendo uma toalha, fazendo um piquenique, estudando e tal. Funciona uma escola de arte. Eu não sei qual é o nome da escola, mas ali funciona uma escola de artes plásticas. E tomar um café ali é realmente uma coisa muito gostosa. E você tá no sovaco do Cristo. Exatamente. A gente já falou do sovaco já, né? Acabamos de falar. O vinho que a gente tá tomando tá muito bom. Mas você fala de um lugar que eu não conheço, Parque das Ruínas. Parque das Ruínas fica em Santa Teresa. Aliás, a gente falou pouco de Santa Teresa, né? Vamos falar de Santa Teresa. Porque a gente tava falando do centro e acabou não falando, né, de Santa Teresa.
Nem da Lapa, né? Porque ali do Largo da Carioca parte o bondinho. Você pode chegar em Santa Teresa no Largo dos Guimarães. Em Santa Teresa, que tem uma oferta maravilhosa de restaurantes. Você tem uma feijoada famosa de Santa Teresa. Tem, cara. E é disputadíssima. Aliás, feijoada é um prato tradicional do Rio de Janeiro, assim. Eu diria que é um dos pratos que mais tem intimidade, que mais tem afinidade com a cidade do Rio de Janeiro. Eu diria que é a feijoada. Olha aí. E sabe que uma coisa diferente entre Rio e São Paulo, que é lá a gente come a feijoada de quartas e sábados. Então, no Rio, sextas e sábados. Então, se você vier quarta-feira aqui, não vai tentar comer feijoada. Dificilmente você vai conseguir comer feijoada, a não ser que você faça. Mas vamos lembrar também que nessa diferença, o carioca come muito mais feijão preto do que o paulista. É, praticamente no Rio só se come feijão preto. Olha aí. Então, se você é amante do feijão preto, aqui é o lugar. Então, em Santa Teresa também, existe um parque municipal muito bem mantido pela prefeitura, sem jabá da prefeitura, mas é um parque muito legal, que tem tem uma mansão antiga que ficou em ruínas por algum motivo, foi abandonado e ficou detonada, assim, totalmente, mas que conseguiram fazer daquela destruição um monumento bacana pra caramba. Fizeram uma restauração, construíram umas plataformas, então você consegue circular por dentro dessa mansão. Funciona um teatro, tem um mirante também que você consegue ver ali a Glória, né, a Baía de Guanabara. Muito bacana, recomendo também. E a visita é grátis, gratuita. Só ver o horário de funcionamento na internet. Parque das Ruínas. Silva 107, você... Agora a gente saiu do não convencional, tem muita coisa não convencional, tem muita coisa convencional também. A gente não conseguiria caber todas as coisas que você pode fazer no Rio de Janeiro num podcast. O Rio de Janeiro só. Tem muita coisa pra se fazer que não consta em guia de turista. Não dá pra fazer, exatamente. E a gente pega muitas das opiniões do próprio público, né, que mora na cidade do Rio de Janeiro, que tem várias opções. Então, se você tá ouvindo, mora na cidade do Rio de Janeiro e quer contribuir, vai lá, comenta no post. Ah, sim, cara. Que é pra faça servir desse momento aqui seu momento de poder de compartilhamento de conhecimento também. Aí, quantos pode lugares ter muitas coisas que a gente também não conhece. Escondidos, né, que serve pra gente poder voltar à cidade do Rio de Janeiro. E é bom pro turista que volta à cidade do Rio de Janeiro. Deixa aí o seu dinheiro na hospedagem, deixa o seu dinheiro nos passeios, que também contribui com o desenvolvimento da cidade. O turismo tem esse papel. Vamos falar da gastronomia, cara. A gente já adentrou o terreno da gastronomia quando a gente começou a falar das maravilhosas feijoadas do Rio de Janeiro. Maravilhosas feijoadas do Rio de Janeiro. Que, vamos lembrar, sextas e sábados. Pra você não perder a sua agenda de comer feijoada. Pode ser que você consiga comer uma feijoada também aos domingos, em alguns restaurantes. Mas você tem que consultar antes, porque o tradicional é na sexta-feira. Sabe que lá em São Paulo tem muito lugar que tem samba e feijoada. Acontece muito isso aqui também? Sim, sim. É igual, né? Santa Teresa, inclusive. Inclusive, cara, Santa Teresa é muito legal. Pode ir lá conhecer o bairro de Santa Teresa, que você vai se encantar. Muito bonito. Lanches e sucos naturais, cara. Encontrei vários quiosques que tem sucos, que o cara mistura todas as frutas ali naturalmente pra você. Em vários lugares, em shoppings aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. Em bairros aqui no Rio de Janeiro. É muito comum isso, né? De alimentação mais saudável, né? Existem redes de restaurantes saudáveis. Eu não vou falar nome aqui porque é jabá, mas existe. Exato. Mas se você for uma dessas redes e quiser patrocinar a gente, exatamente. Aí. Se você for o Balada Mix, quiser patrocinar a gente aceita. Então, assim, marcas registradas da cidade do Rio de Janeiro, alimentação saudável, o açaí, né, que você consegue tomar em nessas casas de suco que você mencionou, e em alguns outros lugares. Em subúrbio você toma muito açaí, é engraçado. Sério isso. Mesmo? Sério mesmo. Ei. Em cidades litorâneas da região dos lagos, você tem lojas especializadas de açaí. E se você tá vindo do norte do país, vamos deixar claro o seguinte, na região sudeste, não vou falar pelo estado de Minas Gerais, nem pelo estado do Espírito Santo, mas vou falar por Rio e São Paulo, aqui a gente come o seu produto, o açaí, que a gente sabe que veio daí, a gente respeita isso daí, a gente come ou em forma de suco, mas São Paulo tem muito suco, mas no Rio de Janeiro e São Paulo como forma de sorvete. E eu sei que no norte ele come com arroz e feijão, cara. Na verdade congela a polpa e bate com extrato de guaraná, com ou xarope, ou batido com frutas, morango, banana, etc. Sim, mas sempre com guaraná. E sempre gelado. Independente se é suco ou sorvete, congelado. É sempre gelado. A gente não come com arroz e feijão como você no norte. E se você tá aqui no Rio e não fazia ideia também, aprendeu alguma coisa hoje. Uma outra coisa é o seguinte, cara, eu vou fazer um jabá, né? Eu não tô ganhando nada por isso, mas eu recomendo, para você que é amante de pizza, cara, eu adoro comer a pizza do supermercado Zona Sul. E todos eles oferecem uma pizza espetacular e barata. Acho que você paga R$19 a última vez que eu estive aqui, não sei se ainda tá esse preço. R$19 uma pizza. Eu não pago esse valor de uma pizza em São Paulo. Mas nem no mercado? Nem no supermercado? Nem no supermercado. Com aquela qualidade? Não. É mesmo. Eu nunca comi, cara. Sério, então pode comer. É que eu moro na Zona Norte. Sou tijucano, não tem Zona Sul na Tijuca.
Vamos mudar o ritmo e falar de vida noturna na cidade do Rio de Janeiro. Foca, você que tá... estamos aí, casado há 10 anos. Tem todo o know-how pra falar de vida noturna. Com certeza, tô Mas eu gosto de recomendar o bairro da Lapa. Ah, sim, vida noturna e Lapa são sinônimos. Então, eu já fui num lugar que acho que... Eu não vou lembrar o nome agora, mas que é só de forró. Na Lapa? Na Lapa. Então tem alguns lugares de forró, então você procura qual que você acha melhor. Mas tem um de samba que eu gosto muito, chamado Rio Cenário, cara. Tradicional Rio Cenário. E hoje em dia tem também um que é muito famoso, que é o Lapa 40 Graus. Lapa 40 Graus. Que é meio que rivaliza ali com o Rio Cenário. Mas vamos lembrar que o Rio Cenário ele parece um museu, né? Você chega lá, lindo, é lindo tem demais. Carruagem, cara, da época da... Você pode saber que você pode almoçar no Rio Cenário? Eu não sabia. Tem almoço. Olha aí, cara. Mas tem carruagem da época da monarquia, né? Ele tem vários nas paredes, telefones antigos. É um antiquário. O lugar é espetacular. Então, mesmo que você não goste de música, vá lá pra visitar o lugar, porque vale a pena, cara. É muito legal. Muito legal. E na própria Lapa é um bairro boêmio, caramba. Tem vários lugares. Você falou de forró. A Casa do Forró no Rio de Janeiro é o Centro de Tradições Nordestinas. É o Centro de Tradições Nordestinas, o que a gente pejorativamente chamava de Feira dos Paraíbas, em São Cristóvão, cara. Olha aí, cara. Além de ter uma vasta oferta de culinária nordestina, também lá sempre tem 2 palcos e sempre tá tocando forró lá. E o samba no Rio de Janeiro, né? Tem as escolas de samba, então eu não sei por qual partido de escola de samba você vai torcer, mas tem muitas escolas de samba que oferecem um programa de visitação. Mas o Samir é muito paulista, né? Quem vai falar partido de escola de samba? Não existe partido alto, caralho. Tem sim, partido alto aí. Saiu bem. Então, existem uma vasta oferta de escolas de samba, né? Existe uma gama enorme de escolas de sambas no Rio de Janeiro, mas as que oferecem assim, uma experiência mais pro turista são algumas, né? As principais que eu conheço são o Salgueiro, que fica ali em Vila Isabel, a quadra fica em Vila Isabel, a Mangueira, que fica na própria Morro da Mangueira, mas é um lugar que, teoricamente, é um lugar tranquilo, né? Vá por sua conta e risco também. Uhum. E a quadra da Unidos da Tijuca, que fica ali próxima à rodoviária Novo Rio, na região ali da Francisco Bicalho. Olha aí. Então você que, cara, gosta de música, gosta de samba, vai conhecer, você vai sentir, né? Porque é indiscutível. Essas escolas que eu mencionei, elas têm uma programação mais extensa, fora da temporada de carnaval. Elas têm uma oferta de eventos mais... Tem feijoada. Traz artistas também, né? Trazem artistas pra fazer show. E também tem a Cidade do Samba, que fica na região portuária, e que também tem alguns eventos, mas aí você precisa consultar a programação porque não é o ano inteiro. Mas tem uma época mais próxima, chegando no carnaval, tem uma programação mais ativa também na Cidade do Samba, que é onde ficam os barracões das escolas de samba. E outra coisa, agora vamos falar de informações gerais pro turista. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade visitável o ano inteiro. Sim. Então não tem inverno, não tem verão, não tem um momento específico que eu falo, vai só nessa época. Não, você pode visitar a cidade do Rio de Janeiro o ano inteiro. Pode, mas não deve. Assim, tem momentos que a cidade é mais cara. Não eu tô falando questão de conforto mesmo, cara. É mesmo? A questão do nosso verão. 45 verão graus, é 43 foda, graus, cara. Desculpa o termo, mas não tem outro termo que defina o nosso verão. Nosso verão é foda. É um calor desgraçado, cara. A gente sofre pra caralho no verão. Que é justamente a época que também você vai ter o Réveillon. Se você puder evitar, pelo menos ficar o mês de janeiro inteiro aqui, é loucura, cara. É muito quente. É muito quente. Chega a ser desconfortável. Quente. Você vai querer ficar mais tempo dentro do hotel do que você iria querer, por exemplo, se você vier na primavera, vier no mês de outubro, no mês de maio. E uma citação importante da gente fazer quando você vai fazer a visita na cidade do Rio de Janeiro, vamos falar de hospedagem também, né? Eu acho que tem 3 polos importantes que eu gosto de recomendar ao turista, isso falando como agente de viagens. Você tem a região do centro, que tem um preço mais de se hospedar. Principalmente o pessoal que vem a trabalho também, porque o Rio de Janeiro não é só turismo não, né, cara? A gente tem uma indústria de serviço, aliás, tem uma oferta de serviços grande, tem a indústria do petróleo, que tá num momento de crise, mas ela tá toda baseada na cidade do Rio, tem indústria de seguros. Indústria do turismo, né? A indústria do turismo. Mas assim, existe um perfil de visitantes também que vem pro Rio a trabalho. Muita gente vem pro Rio a trabalho. E aí, normalmente, se opta por ficar no centro por conta da proximidade dos escritórios e tal. Aí você tem um outro polo de hotéis que a gente citou que são próximos às orlas da praia, né? Que vai do Leme até o Leblon. Que é onde 90% do turista fica. Mas sabe que tem uma outra parte que tem despontado bastante a nova oferta de hotéis?
hotéis é na região da Barra da Tijuca. Sim. A Barra da Tijuca até, 10 anos atrás não tinha hotel. E então, você vê onde você vai querer se hospedar. Vale a pena você fazer um planejamento. Então, se você não ouviu a parte de planejamento, escuta lá. O Despachados, ele te ajuda a falar sobre planejamento de viagem. Tem um programa também do Tourcast sobre planejamento. Então, se planeja, vai lá, pesquisa direitinho, vê onde você vai querer visitar, olha também as condições financeiras para você fazer a melhor visita. E a gente vai chegando ao fim. Cara, falamos a beça, hein? Falamos a beça, mas tem muita coisa pra fazer, muita coisa. Porque a gente não é nossa pretensão também fazer um detalhado guia de viagem, né? Pra você saber tudo que você tem pra fazer no Rio de Janeiro. Exatamente. A gente tá dando alguns insights aí. Os principais, né? E depois ainda tem muita coisa que você pode fazer no Rio de Janeiro, que é ir pra região dos lagos, ir pra região das serras do Rio de Janeiro. De arredores, você vai falar de arredores. É muita coisa, cara. Vamos lembrar rapidinho. Paraty é uma cidade encantadora. Encantadora. Angra dos Reis tem uma natureza espetacular. Espetáculo. Só pra falar da Costa Verde. Ilha Grande. Petrópolis. E aí, indo pra Serra. Itaipava, Petrópolis, Teresópolis. São cidades que também... Petrópolis, principalmente, por conta da questão cultural, né? Do Museu Imperial. E tudo mais. E a região dos lagos, que eu sou apaixonado pela região dos lagos. A gente tá fazendo esse programa... Na região dos lagos. Estamos em Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Então, assim, o estado do Rio de Janeiro é um estado pequeno, mas ele oferta tanta coisa pra se fazer no estado. E não importa, você quer praia? Tem praia. Você quer ir pro campo? Tem campo. Fazenda. Tem fazenda de café no Rio de Janeiro. A região de Vassouras lá, aquela região é muito rica em café e cachaça. Visconde de Mauá, Penedo, Itatiaia. Que são regiões frias, né? Você vai no inverno lá, cara, é inverno mesmo, inverno negativo. Desculpa, não neva, mas já nevou no topo do Parque Nacional de Itatiaia. Vamos falar Cara, ele tá falando de neve no estado do Rio de Janeiro, que é um dos estados mais quentes do Brasil. Então, e para exploradores, por exemplo, de montanhas, você tem aí a região da Serra da Mantiqueira, que vai explorar 3 estados, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, assim, tem muita coisa. Mas a gente pautou pra falar da cidade do Rio de Janeiro. Falamos um pouco. E depois vai acompanhando aí o nosso Tourcast, Despachados. A gente vai falar muita coisa pra que você saia aí do seu... Cara, a gente podia fazer um programa de São Paulo, um programa do Rio. Aí, que legal. Olha aí. Vamos seguir em frente para que você possa viajar e conhecer, fazer amigos, entender da cultura, gastronomia e viagem pelo Brasil. A gente falou no Despachados lá que tem muita gente que tem implicância, tem muito carioca que tem implicância com São Paulo e muito, não sei se tem muito paulista que tem implicância com o Rio. Sim, mas isso é uma babaquice do caralho. Isso é uma babaquice, porque as cidades elas se complementam, né, cara? Se você for ver bem, o Rio de Janeiro, a gente tá muito perto e são cidades que têm ofertas complementares de cultura, de natureza, de negócios. Então, assim, já deu essa história de rivalidade, de bairrismo. Já deu. Você esquece, apaga essa porra. Olha, 2 podcasts, um do Rio de Janeiro e um de São Paulo, se unindo pra falar né, do turismo, que é importante tanto pra influência econômica. Vem conhecer, vem se enriquecer, vem participar de tudo isso. Que é impagável. Galera do Rio, escute o Tourcast, porque fala bastante lá de São Paulo. O Samir, que é o nosso host do Tourcast, ele mora em São Paulo, ele tem a página São Paulo pra Turistas. São Paulo pra Turistas, visite lá, tem bastante dica. Todo mês a gente coloca as informações lá. Samir tem uma oferta enorme de passeios, de experiências em São Paulo, tour de cervejarias, padarias, né, gastronomia. Você que é gaúcho, que não sabe fazer churrasco, vem em São Paulo aprender. Olha que a gente tem muito pra ensinar, hein? E é isso aí, galera. Foi um prazer. Venha pra cidade do Rio de Janeiro, curta todas as informações do Rio de Janeiro. E Foca, faz um jabá aí do Despachados. A gente tá na parceria aí, né, cara? A gente tá na mesma casa, né? Inclusive, olha, se você for visitar, né, a página pra ouvir o Tourcast, você também pode ouvir o Despachados. A gente tá na mesma hospedagem, no mesmo site, né? E vamos lá, porque tem muita coisa de turismo pra falar, tanto no país como fora. Escute aí, se informe, se divirta e curta as nossas páginas, né? Bom, prazer participar do teu programa. Cara, obrigado e a gente vai se falar no próximo Tourcast. E no próximo Despachados. Um abraço. Valeu. Praia, sou solto em qualquer lugar. Tira a camisa, esse clima tá de abafar. Liberem suas delícias. Agradece a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.